muita alegria que nós começamos mais uma vez as nossas transmissões online e na nossa casa aqui também. Agradecemos de fato a todos aqueles que têm ficado conosco no decorrer de todas as semanas, compartilhando um pouco da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, em momentos que se fazem tão necessário essa busca por espiritualidade. Que Jesus ampare a cada um de nós nessa noite para que a gente possa desenvolver essa nossa tarefa junto com vocês em casa. Nós temos alguns recados antes da gente começar. Para vocês que estão em casa e que gostariam de conhecer um pouco mais sobre a doutrina, tá? Nós estamos abrindo uma nova turma de estudo básico da doutrina. Esse curso se chama ESD. O nome é difícil, mas ele quer dizer Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O que vem a ser esse estudo? É um grupo, tá? Nós temos um facilitador. As pessoas que estão inscritas podem estudar um pouquinho mais, conversar sobre a doutrina. Então, temas que a gente às vezes escuta de maneira superficial aqui nos nossos evangelhos: reencarnação, vida após a morte, que mais? Lei de causa e efeito, mediunidade, todos esses temas que a gente às vezes gostaria de ter umas dúvidas e gostaria de repente de conhecer com maior profundidade. É só se inscrever no nosso link no Facebook. Então, como é que funciona, tá? Vocês já estão nos vendo ao vivo agora no Facebook ou através de outros links, tá? Vai na nossa página Atitude de Amor no Facebook, clica no link das palestras online. É isso, Gabi? Gabi é minha técnica aqui, ela vai ajudando muitas vezes. Clica lá no link dos cursos. Eles vão te direcionar para um outro formuláriozinho. Preenche o formulário, super simples. No final desse preenchimento, vocês aguardem que os secretários irão entrar em contato com vocês para mais detalhes, né? Para colher mais detalhes, é isso, tá bom? Sintam-se todos muito convidados, tá? É muito gostoso, a gente vai formando novas amizades, conhecendo pessoas com o mesmo ideal. Então, sintam-se muito convidados a ingressarem nos cursos, tá bom? Hoje a Mira vai desenvolver com a gente o tema, que começa daqui a pouquinho, com a parábola do semeador, tá bom? E depois a gente volta e faz o nosso passe à distância, fazemos as nossas vibrações e depois encerramos. Como estamos habituados dentro da casa espírita, que a gente comece então, mesmo você que está em casa, que a gente comece com uma prece, para dar aquela clareada nas nossas ideias, na nossa mente, no nosso coração, tá bom? Convido a quem está aqui presente, se for mais confortável, fechar os olhos. Quem estiver em casa e quiser fazer o mesmo também, para sentir um pouco mais de contato com essa espiritualidade, facilitar a concentração, também convidamos para isso. Então nós vamos nesse momento pedindo a Deus, a Jesus, o médico das almas, o mestre que tem nos amparado em todos os momentos, que nos auxilie mais uma vez. Que cada um de nós possa nesse momento tranquilizar um pouco a mente, serenar o coração, para que a gente possa absorver tudo aquilo que for passado para nós nesse nosso evangelho. Apacenta um pouco os nossos corações, Jesus, para que a gente tenha a serenidade de seguir até o final da palestra. Abençoa a Mira que irá desenvolver o tema, e que todos nós possamos, nessa comunhão com o mais alto, receber aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra, queridos. Olá, boa noite a todos, especialmente vocês que estão aqui hoje nesse frio, que saíram de suas casas e vieram até aqui conosco. Boa noite você que está em casa e direto no seu lar, né? Lembrando que hoje nós vamos conversar sobre uma passagem de Jesus, né? Sobre o Evangelho. Conversar com quem está aqui ao vivo e com você que está em casa. Vai respondendo aí no chat aí, que a gente vai perguntando, que eu vou dando uma olhada, tá bom? Hoje nós vamos falar de parábolas. A parábola, como o Ricardo já falou, do semeador, uma das mais lindas que Jesus contou, se é que se pode dizer isso, né? Já que todas elas são poemas de amores, né? De amor de Jesus para conosco. Mas eu quero começar, né? Por que Jesus falava por parábolas?
Se nós formos no dicionário lá e procurar o que é parábola, nós vamos ver que significa uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou analogia. Se a gente for procurar uma parábola bíblica, né, vai estar lá que é uma narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. Então, Jesus, ele usava esse método de parábola, né, de historinhas, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Visto que aquelas histórias que nós ouvimos, aqueles contos de fadas na nossa infância, nós não esquecemos. Possamos, às vezes, não lembrar na íntegra, né, de todo o seu conteúdo, mas alguma coisa sempre nós trazemos. Por quê? Porque nós vivenciamos aquela parte colorida da história. Então, Jesus, com seus ensinamentos, transformava as suas palavras em história para que possamos nos assimilar mais facilmente. Opa, peraí, Mira, mas você está me dizendo que parábolas é mais fácil de ser entendido. E aí, como é que se diz dessas que às vezes a gente ouve, lê por aí e não sabemos o que significa? Gente, Jesus, ele é tão sábio que ele não falava somente para quem estava ali presente naquele momento, mas ele falava para a eternidade. Ele falava para o espírito imortal, em constante evolução. E Kardec também teve essa dúvida. Ele perguntou, né, na pergunta 619, né, ele pergunta aos espíritos: Deus deu a todos os homens meio de conhecer sua lei? Que era o que Jesus transmitia através de parábolas, das suas leis. E aí os espíritos respondem: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e que os procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então, esse é o porquê que Jesus falava por parábolas, né? Mas Jesus, ele era muito esperto. Ele conhecia o seu público, ele conhecia as pessoas que ele estava falando, né? Ele nos conhece a todo momento, já que suas palavras são tão vívidas, tão atuais até hoje. Como que Jesus conhecia o seu público, né? Naquela época, se ele fosse falar para agricultores, ele ia usar parábolas onde falava de semeaduras, de sementes. E se ele fosse falar a pastores? Ele ia falar de ovelhas, pastoreiros, pescadores. Ele ia falar de redes, peixes. E até as donas de casa, quando ele falava da dracma perdida, que ela tinha que varrer para encontrar aquela que estava perdida. Então eu diria que se Jesus viesse hoje contar uma parábola para nós, ele começaria falando que era um CEO de uma empresa. Né, o presidente daquela empresa ia pegar os seus diretores, ia até a sua sala de reunião e expor uma meta. Não seria assim hoje em dia? Muito bem. E aí nós vamos falar da parábola do semeador, entrando nelas, né? Essa parábola do semeador nós encontramos em Marcos, capítulo 4, em Lucas, capítulo 8, em Mateus, capítulo 13, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, que é 27, né, Lúcio? 17. Gente, eu brinquei aqui no antes que eu sou uma negação para o algarismo romano, quem me conhece sabe. Então, capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeito. Como que é essa palestra, essa parábola? E aí nós vamos junto esmiuçando aí um pouquinho sobre o que Jesus queria dizer naquele momento e tentar trazer alguns ensinamentos para hoje. Então a parábola é assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para sentar, e toda a turba permanecia de pé na praia. E lhes falou muitas coisas, em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte de semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra. Então, brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, ela foi crestada, queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma por 100, uma por 60 e outra por 30. E aí Jesus finaliza: ouça quem tem ouvidos. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça. Essa tradução ela é de Haroldo Dutra, do Novo Testamento, editado pela FEB, que é onde ele traz ali aquela linguagem o mais próxima possível de Jesus da época. Mas que nós entremos aqui no diálogo dessa parábola, vamos lembrar aqui de alguns pontos que Jesus deixou claro aqui nessa parábola. Então, naquele dia, saindo Jesus, vamos pegar esse saindo, lembrando que Jesus é verbo, ação. Ele não fica parado, estagnado, ele sai de si mesmo. Ele nos faz um convite para sairmos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa comodidade, e irmos, né? Irmos para onde? Para além. E aí, quando ele fala, né? Entrou de modo que ele entrou no barco para sentar-se. Quando você cumprimenta alguém na rua, você está andando para lá, para cá, e encontra com alguém, olá, ainda mais hoje em dia, tá? Mais rapidamente ainda. Você encontra e simplesmente você cumprimenta e vai embora. É um cumprimento rápido. Mas ao mesmo tempo que se você vai até alguém, ou recebe na sua casa, ou aqui na própria casa, aonde você se assenta com a pessoa, você está o quê? Se colocando à disposição, dando o seu tempo. Então veja bem, Jesus assentou-se para conversar conosco naquela época, como ele ainda faz ainda hoje. Ele parou para nos dar atenção. Então é necessário que nós também nos assentemos, nos colocamos em paz, em companhia dos nossos irmãos, companheiros e semelhantes. E aí, quando fala que Jesus falou muitas coisas em parábolas, é essa parte que está falando, né? Que quem tem ouvidos, ouça. Ele falou ali naquele momento, mas não era só para aquele momento, ele falou para a eternidade, falou para nós hoje. E é esse momento que nós temos que falar várias coisas, porque uma parábola, ela não se esgota simplesmente com uma explanação e nem de uma única pessoa. Ela tem inúmeras lições aí para falar. Nessa parábola nós temos aí o que chamamos de 3 elementos centrais. E aí eu quero que vocês aqui me ajudem e o pessoal de casa também, viu? Digita aí no chat para mim saber se estão ok. Qual que é esses elementos centrais, principais, que nós encontramos na palestra? Um de cada vez, os encarnados aqui, porque eu não escuto, tá, gente? Quem seria esse elemento, a pessoa principal nessa palestra? Semeador, muito bem. Alguém me respondeu aqui, falta só no chat aqui o pessoal me responder. Tem um delay, né, gente? Eu sei que tem um delay. Então, o nosso primeiro ponto aí, de um elemento principal, é o semeador. Qual seria o outro ponto aí, o outro elemento central dessa parábola? Pode ser a própria palavra, que começa com E e termina com Evangelho? Seria essa, né? Então nós temos o semeador, a semente, que ele saiu a semear, né? Que seria o nosso Evangelho, e o que Jesus vai explicar depois, que é o principal, que seria o semeador, coração. O pessoal está respondendo aqui no chat, viu, gente? Poderia ser o solo? A terra? Muito bem. Então, nós temos a figura do semeador, nós temos
a figura da semente, que é o evangelho, e nós temos aí o solo. Esta é uma das parábolas que Jesus explicou. Nós temos duas no Evangelho, né, que ele explica aos apóstolos o significado. Então ainda vem mais mastigadinho ainda para a gente. Por quê? Se até os apóstolos, que naquela época, gente que já eram homens, simples naquela época, mas espíritos evoluídos, preparados por Jesus para vir trazer a boa nova, que era a semente, o evangelho, eles também não entenderam no momento. Aí eles perguntam para o mestre o que significava, e Jesus explica. Então Jesus explica a parábola do semeador, e a gente vai encontrar também a parábola do joio e do trigo, que Jesus explica. E como que Jesus explica? Então ele coloca: vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o malvado. E nesse caso aqui vamos fazer um adendo, né, que malvado, Satanás, quando a gente vai ver em algumas explicações, não quer dizer que é uma pessoa em si, mas uma expressão. A gente vai achar em hebraico como Satã, ou no grego como diabolos, né, que significa opositor, alguém que tem uma ideia contra. Então, quando eu falo, vem o malvado, né, e o leva, não estou querendo dizer que vem uma outra pessoa e tira, mas às vezes nosso próprio eu, que vai contra aquilo ali, contra aquelas ideias, e aí nos sufoca. Então, muito bem. Vem o malvado e se apodera do que foi semeado no coração. Esse é o semeador, é o semeado à beira do caminho. O semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição. Por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Então, a gente pode trazer assim esse solo pedregoso hoje em dia, né? Ouve a palavra, recebendo imediatamente com alegria, mas não tem raiz. Às vezes, né, nós recebemos uma mensagem, mas na hora de dar o nosso testemunho fica difícil. Então a gente abandona. O semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade, as preocupações do dia a dia, né, da ira, do engano, do egoísmo, da riqueza, sufocam a palavra e se torna infrutífera. Isso ainda é a explicação de Jesus, tá, gente? E o semeado sobre a terra boa? É o que ouve e a compreende, a frutifica e produz. Um por 100, outro por 60 e outro por 30. Então, como que eu posso trazer essa mensagem de Jesus para os dias de hoje? À beira do caminho, né, que está à margem, nós podemos dizer que são essas pessoas que não são nem boas, nem más. A semente cai, mas naquele momento não tem como germinar. Pode futuramente, e com certeza vai acontecer isso, frutificar pelo amor. Porque essa é a nossa condição aqui na Terra, como criatura de Deus. Nós somos criados para a evolução. E os pedregais? São aqueles que empolgam facilmente com a palavra, adoram a doutrina, né? Mas na hora, como eu já disse, de dar o testemunho fica difícil. Então, na hora que nós perdemos um ente querido, nós blasfemamos, vamos contra Deus. Na hora que nós passamos por uma pandemia, como estamos passando, nós nos deixamos abater mais facilmente. E o espinheiro? Estamos cultivando, nos espinheiros, ele já está naquela parte um pouco mais grave, digamos assim. Ele está cultivando o desamor pelo desamor. Sufoca qualquer semente de amor que recebe. E aí nós temos a terra boa. E aí dentro da terra boa, nós temos mais 3 tipos aí de elementos que Jesus fala. Aquele que dá para 30, 60 e 100. Então, quando nós chegamos na terra boa, nós estamos buscando um sentido para a nossa vida. Nós vamos atrás daquela verdade que liberta,
aquela verdade que nos faz nos transformar, que nos vivifica, que nos coloca em contato com Deus, né? Nós revolvemos a terra, então nós aramos, nós misturamos ali, a fim de produzir rumo à nossa evolução. Mas todos irão produzir da mesma maneira? Não, e está tudo bem. Tudo tranquilo, porque Jesus nos conhece, sabe que cada um de nós, segundo as suas obras, uns darão 30, 60, 100, aí a gente pode pôr na conta 1, 10, 20, mas cada um tem o seu momento, porque nós vamos chegar num ponto que aí estaremos todos produzindo 100%. E aí eu pergunto a vocês, aquelas pessoas que estão à beira do caminho, que nasceram, que são os espinhos, que nasceram no meio das pedras, vão chegar algum dia a serem terras férteis, terras boas? O que vocês acham? Sim, né? Por quê? Porque nós estamos destinados à evolução. E como isso vai acontecer? Como vocês acham que acontece isso? Só pelo amor? Vamos pensar aí, né, que quando a gente vê essa parábola, a gente vai ver que o semeador, ele saiu a semear, jogando à beira do caminho. A princípio a gente fala assim, nossa, como era descuidado este semeador, né? Não preparou a terra. Eu brinco que quando, ainda criança, que eu tive uma infância privilegiada no interior de Minas, íamos para a roça do meu avô e a gente queria ajudar a plantar milho. E aí o meu avô tinha o cuidado que tinha o espaço certo entre uma cova e a outra para a gente colocar a semente. E o melhor, tinha a quantidade de semente para colocar em cada buraco. E aí se a gente jogasse aquele monte correndo para poder ir brincar. Porque quando começava a nascer as mudas, tinha que replantar, que era mais trabalho, não é assim? E aí eu pergunto, se o meu avô era tão cuidadoso com a semente, se esse semeador aqui, que nós estamos na figura de Jesus, seria tão descuidado? Não, né? Então, quando nós pensamos que esse semeador, ele está na Palestina, naquela época, como que era? Nós vamos lembrar que a terra, ela era preparada após o plantio. Ela era arada após a semeadura da semente. Então, veja bem, aquelas sementes nos pedregais, o que acontece? A gente não sabe, a gente só vê pedra em cima, mas a gente não sabe a terra que está embaixo. Então, quando ela for arada, fofada, terra é onde ela vai poder se ficar, chegando à terra fértil. Vai ser um pouco mais difícil para os espinheiros? Sim, serão mais doloridos, porque neste momento os espinhos, eles precisam ser cortados para depois serem arados. Mas todos chegarão à condição de terra fértil, de terra boa, em todos os momentos, graças ao amor do Cristo que Ele tem por todos nós. E aí eu me pergunto, nessa parábola, o semeador, né? Ele como nós já sabemos, Jesus. Mas é só Jesus? Me diz aí. Você já acha que esse semeador na parábola é só Jesus? Sim? Balança a cabeça, gente, assim para mim, quem está aqui. Está travando um pouquinho aqui no chat, então não dá para o pessoal me acompanhar. Mas vocês acham que é só Jesus? Que é semeador? Então vou colocar assim, ó. Se eu perguntasse, quem é o semeador? Jesus. Aí se eu perguntar assim, quem somos nós o semeador? Fica diferente, né? Então veja bem, Jesus, ele é o semeador por excelência. Desde o momento que ele recebeu, direto do Criador, o seu campo vasto de trabalho, que é o planeta Terra, ele vem semeando sem parar.
Ele vem semeando, ele vem preparando semeadores, e isso tanto no campo de religiosidade, da ciência, da filosofia, do progresso da humanidade. Nós vamos ver a mão de Jesus. Quer ver prova mais rápida, gente? É em menos de um ano a gente ter uma vacina como que nós tivemos neste período. Olha com que rapidez. Ah, tem alguma coisa errada? Não, tem a mão de Deus, tem a mão de Jesus aí na sua semeadura incansável. Então eu digo a vocês que quando André Luiz nos lembra que nós somos co-criadores, que nós também criamos, então nós todos em algum momento seremos semeadores. Nós passaremos da condição de solo para, através da palavra do amor do Cristo, distribuirmos a sua semente, que é o evangelho de amor, e sermos semeadores. E aí, como ser um semeador? Né? Qual seria essa tarefa de semear? Será que é somente a divulgação do evangelho? A explanação? Né? Será que é o único jeito de semear, de ser semeador na seara do mestre? Mas nós semeamos quando falamos e também quando não falamos. Se nós pegarmos os exemplos de Jesus, quando ele se cala diante de Pilatos, olha que semeadura que foi ali. Ou quando ele foi preso, onde ele não acusou, não culpou ninguém, ele simplesmente pegou a sua cruz e seguiu. Então ele falou com silêncio. Mas como que eu posso ser um semeador mais eficaz nos dias de hoje? Como posso buscar essa semeadura, né? Então, com paciência, tolerância e caridade. Lembrando que todos os solos têm tempo para se transformarem. Lembrando que a semente tem o seu tempo para poder se produzir, se crescer e criar. Então, eu sou um semeador quando eu me esforço em perdoar o meu semelhante. Eu estou semeando a boa nova de Jesus. Quando eu me esforço e eu saio do meu egoísmo, saio do meu egocentrismo e me coloco à disposição do outro em ajudá-lo. Então, eu estou sendo um semeador do mestre. Ok? O pessoal está fazendo já sinal para mim que está acabando o tempo, mas eu falei que ia descontar hoje. E aí, para encerrar, eu trouxe um poema de Casimiro de Cunha, do livro Preito de Amor, uma psicografia do Chico Xavier. O nome do poema se chama O Cristo Clama por Nós. A tradução, quando a gente fala amigos espiritistas, é Juventude Espiritista, mas aí eu peguei uma tradução que o autor, ele falava assim, eu troquei porque a maioria de nós já somos jovens de várias idades, então colocamos amigo espiritista. Então fala assim para que possamos encerrar a nossa reflexão. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassobrado à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Imaginando-os na estrada de fé risonha e segura, os corações afogados no pântanos da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramentos, há soluços desvairados de angústias e sofrimentos. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiros. Plantemos alegremente sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguarda-nos vigilante para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhamos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendemos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa.
na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Boa noite a todos. Muito obrigado, Mira, pelas palavras de estímulo, pelo poema, né? Compartilhando com a gente. E nós vamos pedindo nesse momento, quem está aqui presente, e você que está em casa, que pare um pouquinho nesses minutos para que a gente possa fazer uma prece, e essa prece tenha por efeito um cuidado de nós com nós mesmos, tá bom? Então nós pedimos para o pessoal que está aqui, se ficar confortável também podem fechar os olhos. Você que está em casa nesse momento e queira participar conosco, para um pouquinho, porque às vezes a gente está em casa assistindo e fazendo várias atividades. Para um pouquinho o que você está fazendo em casa nesse momento e siga conosco nessa nossa prece, nesse nosso passe à distância, tá bom? Então nós fechamos nesse momento os nossos olhos e nós vamos imaginando as dificuldades que nós temos enfrentado nesse momento. Isso mesmo, as dificuldades que temos enfrentado. As lágrimas derramadas, a desesperança, a sensação de abandono, os projetos frustrados que muitas vezes não dão certo no tempo que a gente gostaria. Às vezes que ficamos sem esperança. O que nos motivou a vir até essa casa, o que nos motivou a acompanhar essa palestra de casa. Todas as nossas dores e frustrações nesse momento, nós vamos deixando num local especial, num local separado da nossa mente, do nosso coração, como se entregássemos tudo isso para Deus nesse momento. Mentalmente, nessa prece muito sincera que a gente esquece de fazer no momento de dificuldade, nós vamos clamando pelos anjos de Deus, pelos nossos anjos guardiões nesse momento, para que eles possam se aproximar de cada um de nós. Mentalmente, a gente pede esse auxílio, já que sozinho está tão difícil de seguir. Pedimos humildemente a ajuda do mais alto. Benfeitores espirituais, se aproximem de nós ante as nossas fraquezas, porque com vocês e com o Cristo o fardo fica mais leve. Vamos sentindo a presença desses benfeitores espirituais cuidando de nós, inicialmente do nosso corpo físico, num passe que ainda não conseguimos fazer presencialmente aqui na casa, mas num passe que não encontra resistência, não encontra fronteiras. Vamos sentindo essa energia que cai do mais alto como gotículas de luz a acalmar o nosso espírito sedento de paz. Sentindo nesse momento o quanto nós somos amados por Deus. O quanto o Pai não desampara nenhum dos seus filhos. E nós vamos ficando mais leves, mais confiantes. Como se esse benfeitor espiritual que nós chamamos através da prece estivesse sussurrando ao nosso ouvido nesse momento. Calma, vai dar tudo certo. Não existe mal que dure para sempre. Nessa certeza, já cuidados espiritualmente, nós vamos doando um pouco dessa energia que recebemos e que é abundante. Nós vamos doando para aquelas pessoas que não puderam compartilhar conosco essa prece, porque estão em hospitais, porque estão sozinhas, porque estão com dor e desalento. Que essa mesma luz possa chegar para cada uma delas que a gente conhece e que passam por dificuldades nesse momento. Como se agora fosse a nossa vez de sussurrar para cada uma delas: calma, vai dar tudo certo. Abençoa, Jesus,
essa nossa casa, abençoa as pessoas que vieram aqui presencialmente e abençoa também aqueles que nos acompanham através das mídias. Que cada um de nós possa receber nessa noite, no decorrer da semana e no decorrer da vida, não aquilo que quer, mas aquilo que precisa para o seu crescimento espiritual. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença. Que na próxima quarta estejamos juntos presencialmente ou online. E que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado, gente.